Estamos começando mais um Pode Prospectar, o podcast número 1 em prospecção e outros temas. Estamos gravando essa temporada direto da Feira do Empreendedor do Sebrae, aqui em São Paulo. E agora eu tenho a honra de falar com alguém que é do Sebrae, que faz parte dessa estrutura toda, que é o João Carlos Natal, que é um consultor financeiro Sebrae. Isso. Obrigada, João, pelo seu tempo, por ter aceitado o meu convite. Eu vi que seu currículo é super extenso, então se você puder complementar a minha apresentação sobre você mesmo, acho que seria muito bom. Pode ser? Pode ser sim. Primeiro agradeço aí o convite. É sempre importante nós conversarmos e levarmos informações para os empreendedores, né? Isso é muito importante. Falando um pouquinho de mim, né? Eu sou consultor financeiro do Sebrae. Durante 8 anos eu fiz a consultoria financeira e fui hoje convidado, né? Um tempo atrás, eu estou há 14 anos no Sebrae, né? E depois desses 8 anos eu fui convidado a desenvolver produtos, principalmente os produtos financeiros do Sebrae. Então, a gente sempre tem um olhar, sempre para a necessidade do cliente, sempre para as suas dores, para poder estar auxiliando e sempre estar ao lado do empreendedor. Muito bom, João. Bom, o tema principal é a questão da precificação. Eu acho que é dúvida de muito empreendedor, né? Eu também presto consultoria, mas a minha especialidade está na área comercial, que em algum momento se conecta com o financeiro, porque é a área que atrai pagadores, né, para dentro das empresas, seja ela de produto ou serviço. Mas eu vejo que um tema de muita dúvida dos empreendedores é justamente quanto que eu cobro, porque às vezes o empreendedor ele vai com um sonho, com uma boa ideia, mas com pouca estruturação e conhecimento, inclusive, sobre finanças. Então, assim, me conta quais são os primeiros passos nessa questão da precificação e na estruturação inicial de uma empresa que precisa pôr uma ideia no mercado. A primeira coisa que eu sempre oriento e digo, né, e para o empresário, para ele não ficar com medo, que 99,9% também não sabem precificar corretamente, né? Então, normalmente, o empresário ele vem, como que você precifica? Né? E aí ele vem contando para nós, um colega meu, um amigo meu tem um comércio, uma loja, ou uma empresa igual a minha, ele põe 100%, eu ponho também, né? Ou alguém me falou para fazer vezes 2 ou vezes 3, isso eu falo que são números mágicos, né? Porque cada empresa tem sua estrutura, e isso é importante que eles entendam. Eu falo que dos 99,9%, 0,01 fazia o preço correto, né? E eu conto até uma história interessante de uma empreendedora de Serra Negra, que uma vez eu fiz uma consultoria e ajudei ela a estruturar o preço, e aí chegou num índice, que até a gente estava conversando sobre o markup, que é um dos índices, né, que pode se utilizar para precificar o produto. Eu falo que ele é um índice geral, que é importante que num começo possa se utilizar, né, para ter uma visão melhor. E ela, depois de calcular, né, o índice para ela falou, olha, tá batendo com o que eu faço, né? Ela falou assim para mim, e aí, o que eu faço? Eu faço o cálculo ou eu ponho o número do jeito que eu coloco? Eu falo, a senhora quer ter razão ou quer ser feliz, né? Eu brinquei com ela. Então, eu falo que muito poucos, né, vão realmente se atentar a isso, porque muitas vezes o empreendedor ele é uma pessoa técnica e ele colocou uma habilidade dele para desenvolver o negócio. E muitas vezes ele deixa um pouco a gestão de lado. E é o que não deveria, né? Porque é isso que vai fazer com que, se ele realmente tiver essa noção da importância da gestão, é que vai fazer o negócio dele crescer. Sim. Eu percebo que, mesmo não sendo especialista nesse tema, mas eu percebo alguns erros que, pela minha experiência, me fazem perceber como um erro, que é essa questão de diferença até de preço com valor agregado, a questão na questão de precificação em si. Às vezes a pessoa fala, essa xícara custa 10, eu vou vender por 20, mas não contabiliza todo o resto envolvido naquilo. Até só a questão de própria estrutura, do tempo, se é personalizado ou não. Enfim, eu acho que tem várias variáveis em volta de um produto, quando o produto e quando o serviço também. Então, como se dá essa relação assim, das várias possibilidades, das questões de todo o valor agregado em volta de algo que se vende?
Eu vou até trazer um exemplo importante, né? Então, a gente sempre diz a importância de você olhar todas as caixinhas, todas as fichas, para você poder estruturar teu preço. Olhar o custo, olhar as despesas fixas, olhar os impostos, né? Olhar despesas gerais, né? E aí eu sempre trago, e eu brinco, né? Quando eu faço a palestra, eu tenho certeza que isso que eu vou conversar com vocês não acontece de jeito nenhum. Aí eu pergunto, todo mundo utiliza na empresa de vocês um celular? Todo mundo utiliza um computador, né? Ou diversos outros maquinários, equipamentos, muitas vezes até um veículo, né? Para poder fazer entrega. Aí todo mundo fala que sim. Eu falo, e na hora que você vai trocar esse equipamento, como que você faz? Simplesmente você vai lá e tira o dinheiro do caixa e compra? Aí todo mundo, realmente eu faço isso então. Ou você está tirando da empresa ou você está tirando do teu bolso. Porque na realidade, se eu fizer a depreciação desse ativo, desse bem, colocar dentro do meu preço de venda, quem vai estar fazendo com que a minha empresa invista novamente ou reinvista na empresa é o cliente. Está lá embutido no preço de venda. E eu estou recuperando essa depreciação do meu equipamento, que é pelo uso ou por ter ficado obsoleto, e eu estou fazendo que a minha empresa ficar mais moderna. Aí até um dos empresários que estava lá falou, pô, Natal, é verdade, você estava falando, eu tenho um supermercado e tem os freezers, né? Tem diversos equipamentos que eu preciso trocar. E eu falo, e isso muitas vezes vai agregar valor à tua venda. Por um exemplo, se eu entrar no supermercado e tiver tudo freezers caindo aos pedaços, né? Equipamentos velhos, eu vou falar, opa, acho que aqui não está legal, é melhor eu ir para um outro supermercado. Agora, se eu chego no teu supermercado, tudo novinho, freezer novinho, equipamentos novinhos, eu falo, pô, aqui eu tenho mais segurança na compra dos produtos. Olha só, a partir do momento que, por você ter feito a depreciação dos teus produtos, por você ter reinvestido no teu negócio através da precificação, que você colocou isso dentro da tua estrutura de preço de venda, você agregou valor, né? Então, agregar valor é de diversas maneiras, são diversas maneiras. Então pode ser um estacionamento na frente da tua empresa, pode ser um atendimento, pode ser um ambiente acolhedor com o teu cliente, ou quando ele tem um problema você vai lá e resolve. Tudo isso vai agregar valor para que você, muitas vezes, venda no lugar do teu concorrente. Sim. E às vezes o produto é igual, mas o valor agregado é completamente diferente, né? E aí, a gente sabe que tem, nós até nos analisando como consumidores, sabemos que às vezes a gente opta por pagar mais quando nos atende melhor, né? E eu acho que as pessoas precisam olhar muito para isso. Pensando assim, não sei se você tem algo para complementar sobre isso. não, e a primeira pergunta que eu faço para o empreendedor é: se coloque no lugar do cliente. Quantas vezes você foi em algum lugar e você foi mal atendido? Você voltaria? Então, é essa a pergunta. Se coloca no lugar dele, né? Quantas vezes você não vai lá numa praça de alimentação de um local e o cara nem aí para você, tanto faz. Aí você fala, não compre mais aqui. Ou vai numa loja e é mal atendido, ou o cara prestou um serviço e largou as coisas lá sem terminar com um acabamento melhor, te largou de qualquer jeito. Você compraria novamente? Aí o empreendedor fala, eu não, então se coloca, na hora que você for vender o teu produto, se coloca no lugar do cliente. E aí, olha, o que eu posso agregar de valor, né, nesse atendimento que eu vou fazer? E aí, com certeza, você vai vender mais que teu concorrente. Com certeza, muito bom. Quais são as formas de precificação? Você falou da questão de custos, de despesas fixas que são envolvidas, mas tem outras formas também? A gente fala que você pode utilizar pelo markup, né, que é um índice que a gente usa geral, né, para o produto, que você pode calcular esse markup tanto para serviço, como para produto, como para mercadoria, que a gente fala indústria, comércio e serviço. Tá? Mas a partir do momento que você tem esse número, que é um índice, e que ele te joga um índice geral para a tua empresa, que você começa a ter um pouco mais de respiro, começa a vender num valor melhor, aí é importante que você visualize cada produto que você tem. Por que isso?
Porque você vai ter produtos que vão ter margens menores, e muitas vezes o mercado... Eu falo que quando a gente forma o preço, o empreendedor ele tem dois limitadores do preço. Um é o custo dele, que ele não pode vender a menos do que ele pagou. Isso é fiscal, fiscalmente ele não pode fazer isso, tá? E o outro limitador dele é o mercado. Então, qual é a margem dele? Eu posso colocar qualquer margem, eu quero vender com 20%, eu quero vender com 30%. Mas o mercado te permite fazer isso? Os teus gastos, ou seja, o teu limitador de baixo, os teus custos te permitem fazer isso? Então, esses são os dois limitadores. Num primeiro instante, eu posso utilizar o markup como um índice geral. Mas a partir do momento que eu vou me acostumando, que eu vou criando essa estrutura, é importante que eu olhe para cada produto. Porque você vai ter um produto que muitas vezes ele tem uma margem pequena, mas ele chama o cliente para dentro da tua empresa. Produtos e aí, de atração. Isso, os produtos de atração. E depois eu faço uma venda de valor agregado. Ou seja, tem outras coisas. O cara foi comprar uma calça. Daí eu vou lá, ofereço uma camisa, eu ofereço um acessório. Então, aí, quando ele sai com o pacote de vendas, os outros produtos que têm uma margem maior, na média, eu fiz uma boa venda. Porque também, então, um erro é usar o mesmo formato de precificação para tudo que se tem. Isso. É olhar produto a produto, serviço a serviço, né? Sim, mas num primeiro instante, quando eu não tenho nada, o markup ele me ajuda. Aí, a partir do momento que eu começo a ter um respiro, que eu começo a ver realmente uma venda melhor, começo a ver fluxo de caixa, aí eu começo a olhar produto a produto, eu começo a me aprofundar um pouquinho mais na estruturação do preço de venda. Muito bom. Antes da gente começar, você me falou algo que eu achei tão interessante, eu queria falar um pouco mais sobre, que é a questão até de quando o fornecedor de um produto determina o valor de venda para aquele fornecedor que o representa e os erros e riscos que existem quando outro precifica o nosso produto. Conta um pouco sobre isso. Acontece bastante. Eu falo que quando a gente fala dos números mágicos, eu falo que o fornecedor é um dos que traz os números mágicos. Então, muitas vezes o empreendedor compra um produto do fornecedor e pergunta para ele, esse produto está sendo vendido, eu consigo vender a quanto? E aí o fornecedor pode pôr 100% e vender. E ele vai falar isso para todos os clientes dele. Por quê? Porque ele consegue criar uma margem para ele de lucro e de venda que ele fica tranquilo em vender o produto dele. Porque se todo mundo for precificar do mesmo jeito, ninguém vai discutir com ele o preço que ele está colocando na empresa dele. E eu falo que tem que ser o contrário. E a gente estava conversando sobre isso. Se você tem uma estrutura de preço que você colocou lá na ponta do lápis, está tudo calculadinho, você que vai falar para o fornecedor a quanto que o produto dele tem que entrar no teu portfólio. Então, esse teu produto, eu só consigo pagar X valor para poder entrar aqui no meu portfólio de vendas. Então, eu falo que é o inverso, você tem que inverter o jogo, e não ficar em cima de números mágicos ou do terceiro colocando o seu preço. Porque às vezes o empreendedor que vai representar algumas marcas se enxerga como fornecedor e não como cliente de seu fornecedor. E como cliente, quem dita a regra é ele. Sim. Porque é ele que é o comprador. Aí depois ele muda de papel, passa a ser o vendedor, e aí as estratégias são outras. Mas é importante ter essa consciência, Sim, principalmente eu falo, a partir do momento que você consegue estruturar a sua precificação, estruturar o seu preço de venda, você consegue enxergar produto por produto. Pode até ocorrer, a partir do momento que você negociou com o fornecedor e não conseguiu colocar o valor correto, vai atrás de outros fornecedores daquele mesmo tipo de produto e vê que não consegue, muitas vezes pode ser que aquele produto tem que sair do teu portfólio de vendas. Sim. Porque senão você vai trocar 6 por meia dúzia. E eu falo assim, e quando você troca 6 por meia dúzia, o que acontece? Você está despendendo um esforço de vendas que deveria estar sendo despendido para outros produtos do teu portfólio. E quando eu também não conheço
essa estruturação de venda produto por produto, muitas vezes eu gasto muito tempo com um produto que tem uma margem pequena, eu deveria estar gastando com um produto que tem uma margem maior. Exato. E eu não tenho essa visão. Exato, eu vejo muito isso, que assim, eu vou vender pelo preço de custos, eu vou vender e não vou ter lucro. Não, não só você não está tendo lucro, como está tendo uma despesa. Porque o seu esforço de vendas custa. E às vezes, quando é produto, analisa-se somente, comprei por 10, vou vender por 10 para não sair no prejuízo. Já está no prejuízo. Tanto que a gente orienta que essa despesa, para nós é uma despesa. Por mais que muitas vezes a pessoa de marketing fala que é um investimento que ele faz na venda, mas eu até brinco, né? Tá legal, é um investimento, mas se não te trouxer retorno, virou despesa. Exatamente. Né? Precisa dar retorno. Então precisa estar dentro do teu preço de venda, até o investimento, ou a que a gente chama de despesa de vendas, a publicidade, a comunicação, tudo isso tem que estar dentro do teu preço. E muitas vezes você vai fazer comunicações e publicidades diferentes para cada linha de produto. Exato. Né? Que não é uma coisa é a tua publicidade institucional, quando você vende a tua loja, ou o teu comércio, o teu serviço, a tua marca. E outra coisa é quando você vende linhas de produtos. Sim, muitas vezes tem públicos diferentes. Públicos diferentes, investimentos diferentes. Né? Então é importante que eu tenha essa visão produto por produto, para que eu possa, esse investimento é para essa linha de produto. Cabe até quanto dá para fazer, né? E para que você possa visualizar retorno. Tudo tem que dar retorno. Com certeza. Tudo. Funcionário, fornecedor, a venda, todos os processos. E tudo são números, né? Eu trabalho muito com a área comercial. E às vezes as pessoas não enxergam os números como deveriam. Então, até na Prospect Brasil, às vezes as empresas nos procuram com uma demanda de que precisa prospectar mais, atrair novos leads, mais potenciais clientes. E aí, quando eu analiso, eu percebo que ele não precisa de prospecção, ele precisa melhorar a sua conversão em vendas. Não adianta atrair, encher o funil de vendas se não converte adequadamente, como deveria ser. E aí, às vezes a gente faz uma reestruturação, volta com uma capacitação do time de vendas em vendas e negociação antes de atração. Porque às vezes a empresa que não vende acha que precisa só de mais clientes. E não necessariamente. Porque às vezes você investe numa estrutura, custa para atração e não faz a conta do custo de aquisição de cliente. Esse é um dos erros. O outro é olhar muito para atração e pouco para retenção. Então, o tempo todo é número, né? E é importante isso que você falou, porque quando você olha o custo que você já teve de retenção, né? De captação, e aí você não gasta o seu tempo com a retenção dele, que já foi captado. Exato. E aí você tem todo um esforço, um investimento de novo de captação. Olha para o teu cliente que está lá, ele está satisfeito? Exato. Né? Será que eu não consigo colocar outras linhas de produtos naquela mesma, né, naquela mesma base de clientes, ao invés de eu estar gastando novamente valores altos, porque a captação ela não é fácil? E eu deixo muitas vezes o meu cliente, que já muitas vezes está até fidelizado, escapar para o concorrente, porque eu não trabalho ele adequadamente. E às vezes está perdendo para um concorrente que está cometendo o mesmo erro que você, olhando para o mercado. Então o seu cliente também é prospectado pelo seu concorrente, porque o seu concorrente está prospectando e não olhando para o dele. Então isso também é muito complexo, né? E eu sempre falo, a gente tem uma forma de atuação de fato muito consultiva, porque seria muito fácil eu vender minhas soluções de prospecção, que são os meus carros-chefes na Prospect, são os produtos de atração de novos clientes, mas nem sempre é a solução ideal. Eu gosto da frase, né? Venda o que o cliente quer, entrega o que ele precisa. Porque se ele não tem essa visão, a gente ajuda nisso. E às vezes eu volto e falo, olha, você precisa voltar para a estruturação financeira, que não é a minha especialidade, mas que eu enxergo que há algo a ser trabalhado antes de fazer a estruturação de vendas. Então essa conexão da área financeira com a de vendas, assim como todas as outras, é muito fundamental, né? Mas você enxerga nas empresas que às vezes há um conflito, até por falta de maturidade das partes? Sim. Uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa e eram 2 sócios, marido e mulher, né? E a dona, né? A esposa, conversou comigo e na cabeça dela o problema dela era financeiro.
Ela fala, mas eu falo pro meu marido que é problema financeiro, ele não me escuta. Você poderia conversar com o meu marido? Eu falei, posso, vamos marcar, vamos agendar uma consultoria e eu faço a consultoria com ele. E aí no dia ela achou que eu fosse dar uma bronca no marido dela, né? E aí eu cheguei para ele e perguntei, olha, eu vou te fazer uma pergunta, qual é o problema que você acha que a tua empresa tem? E aí ele falou totalmente diferente dela. Ela achava que era financeiro e ele achava que era parte de marketing, de publicidade, de vendas. Aí eu falei, tá vendo qual é o problema de vocês? Aí os dois olharam para mim e eu falei, consenso. Vocês não estão tendo consenso. Então, muitas vezes, um enxerga de um jeito, outro enxerga do outro, mas precisa sentar e conversar para alinhar as dificuldades, um conhecer um pouquinho do outro, né, para um auxiliar o outro. Não vamos aqui discutir se era problema de marketing ou de finanças. Eles podiam ter os dois. Mas se eles realmente tivessem consenso, uma visão junta para frente, com certeza eles vão resolver o problema. Agora, se ficar um só puxando para um lado, outro só puxando para o outro, não vai resolver. E aí é que eu falo, são as duas perninhas que andam juntas, né? É o marketing, vendas e financeiro, que tem que sempre andar conjuntamente. Com certeza, com certeza. E definitivamente tudo são números, né? Então, até para quem não é, né? Eu sou jornalista de humanas, não sou essencialmente dos números, mas como empresária, como especialista na área comercial, se não me atentar aos números, não terei sucesso em área nenhuma, né? Tudo é retorno sobre investimento, a gente fala muito disso em vendas também. Queria que você comentasse também que na relação de vendas também há um desafio muito grande da questão de margem para desconto. E aí, às vezes, eu vejo assim, equipes grandes de venda e que, às vezes, o empreendedor me fala assim, aquele funcionário é o meu chefe de vendas, é o número 1 em vendas. E aí, quando você analisa bem, ele é o de volume, mas é o de menor margem. Porque ele é o cara que mais dá desconto, o que mais cede, e que para ele pode ser muito bom. Porque normalmente a margem não impacta necessariamente na comissão dele, mas no ganho da empresa. E aí, como que você vê essa questão de vender errado, em questão de desconto, desse tipo de situação que pode acarretar num prejuízo muito grande para as empresas, principalmente a longo prazo? Eu falo assim, por isso que é a importância de você conhecer cada produto e a estrutura de preço de cada produto. Normalmente o empresário ele fala assim, eu vou fazer uma liquidação, vou dar 50% de desconto. Mas será que você pode dar 50% de desconto? Mas meu concorrente está dando 30%, 50%, mas qual é a tua estrutura e qual é a estrutura do teu concorrente? Muitas vezes, se eu colocar direitinho, estruturar direitinho, eu vou poder falar que eu tenho produtos que têm margens pequenas e que são produtos de volume. Aí sim, quando vem um cliente que vai comprar um volume grande, eu já vou dar um bom desconto, porque eu sei que aquele produto é de volume. Mas vão ter produtos que eles não são produtos de volume. E se eu der um desconto muito grande, eu vou ficar no prejuízo. Então eu preciso ter tudo isso bem na ponta do lápis para não incorrer nesses erros, né? Porque senão acaba virando eu vender o almoço para pagar a janta. Né? E aí uma vez até eu fiz uma consultoria para uma peixaria e aí conforme foi estruturando o preço de venda, era bem isso que acontecia. Quanto mais eu vendia de volume, maior o buraco ficava. Porque se eu vendo com prejuízo, o que acontece? Quanto mais eu vendo, pior vai ficando, né? Então é importante, mas eu vendo bem, eu vendo um volume grande, então você está vendendo errado. Né? Mas o meu cliente ele compra de volume grande, mas você está vendendo com uma margem errada. Né? Então é importante que eu tenha esses números na ponta do lápis, saber quais são os meus produtos de volume, quais são meus produtos de valor agregado. Muitas vezes são vendas agregadas, esse produto de volume puxa a venda de valor agregado. Então é importante que eu tenha isso realmente na ponta do lápis, senão eu vou acabar incorrendo nesse erro. Exato, exato. Até em serviço, né? Na Prospect, às vezes tem gente que, alguns clientes falam assim, olha, tem um projeto comigo de terceirização de prospecção, que é onde eu prospecto e o time dele vende. Então, a gente gera oportunidades, reuniões de negócio dos nossos clientes que atuam a partir daí.
E às vezes o cliente fala assim, olha, Elid, eu vou aumentar com você 5 vezes o projeto, eu vou ter quanto de redução? Eu falo, não, talvez você tenha um investimento 5 vezes maior, exatamente. Porque no meu caso, quanto mais eu trabalho, mais eu gasto, porque o meu gasto está 100%, a implicação dele na alocação de pessoas. Eu vou ter que aumentar a minha estrutura. Para eu te atender 5 vezes mais, eu tenho que pôr mais 5 vezes mais horas no meu time. Então a conta vai só multiplicando. Não é um produto que eu ganho na venda de volume. Então tudo é de negócio para negócio. Mas a mentalidade até do consumidor é sempre essa. Se tem volume, tem desconto. E no meu caso, não. Isso é completamente o inverso. Na realidade, nesse caso, ele teria que pensar assim, eu vou fazer 5 vezes, né, a prospecção, quanto isso vai me retornar? Exato. Né? Quanto que me retorna? Né, de faturamento, de aumento, de incremento de faturamento. Não, o dele comigo é um investimento, precisa dar retorno. Precisa dar retorno. E eu falo isso também, porque meu cliente, tem cliente que, você falou de números mágicos, me fez lembrar isso. Tem cliente que fala assim, olha, o meu problema é prospectar. Me coloca na frente do cliente que o resto eu sei fazer. Aí ele fala assim, bom, se você vai me dar 10 reuniões por mês, então é certeza que eu vou vender? Não. Eu não sei nem se vai ser bom vendedor. Isso. Né? Porque uma coisa, cada coisa é uma coisa, né? Então precisa assim, certificar que a prospecção é assertiva, mas que o processo de vendas também seja, e o que retorno que ele vai ter também seja. Porque senão vira um problema. E será que quem ele vai colocar à frente de vendas tem essa habilidade de vendas? Exatamente. Então, muitas vezes eu acredito que eu tenho, que nem um exemplo, eu falo isso muito dentro da empresa, né, lá dentro do Sebrae. Eu sou um excelente negociador, mas eu não sou bom vendedor. Porque a venda, ele tem um tempo certo para venda. Eu posso negociar, a pessoa está interessada, mas vai ter que ir uma pessoa no tempo certo do cliente para ir lá e fechar a venda. Exato. E essas habilidades, você tem que enxergar dentro do seu corpo, de colaboradores, quem é que tem essas habilidades. Exato. E muitas vezes o dono da empresa acha que ele, não, pode deixar que eu... Ele sabe tudo. Isso não é. Muito importante. Autoanálise. É muito importante. Se reconhecer. Se você não é um bom vendedor, não tem as habilidades necessárias, contrate alguém que seja. Vamos agregar esse valor na equipe, né? Exato. E aí uma outra coisa que eu queria comentar com você, antes da gente fechar o tema, por exemplo, a gente tem lá um valor que não é fixo, é personalizado e tal, depende de muitas variáveis, do grau de dificuldade principalmente, mas aí o que o cliente às vezes costuma fechar na cabeça então vai me custar tanto por reunião. E aí teve um caso até na feira que uma pessoa falou assim, então se eu tiver um valor aproximado, que eu passei, né? Aproximado esse valor para tantas reuniões. Então você quer me dizer que custa X uma reunião? Tá caro, hein? Uma reunião dessa? Eu não custa X essa reunião. Custa X para você ter a oportunidade de ganhar Y. Eu não tô te dando ticket para você tomar café por aí com alguém. É uma oportunidade de negócio. Se você souber levar para frente, for um bom vendedor, a sua chance é de ganhar em cima dela. Então, por isso que eu sempre trago o meu cliente para analisar comigo, porque tem cliente que não é para mim, não é para este negócio que eu ofereço, que talvez para ele não compense. Se o ticket dele for baixo, não compensa terceirizar a prospecção, ele precisa achar outra forma. A gente sempre fala assim, enxergar para frente, né? Então, a gente usa uma regrinha, é lógico que é só uma regrinha para ter um parâmetro. Cada empresa, depois, conforme ela vai se estruturando, ela vai criando dentro da sua empresa o que é melhor para ela, né? E dentro de olhar mercado. Mas a regra que a gente usa é assim, 1/5, 1/4 e 1/3. O que é isso? A gente fala que é importante, que ela tem alguns parâmetros, principalmente de despesas da empresa. Então, quando a gente fala de despesa fixa, um exemplo, a gente fala desse 1/4, 1/5, 1/4 e 1/3. Então, para cada R$1 de despesa que eu estou trazendo para dentro da empresa, quando é indústria, eu tenho que trazer 5 de receita. Cada vez que eu for fazer um investimento num comércio, cada R$1 gasto no comércio, eu tenho que trazer 4 de receita para ficar em torno de 25% do meu faturamento. E em serviços, que trabalham muito com a mão de obra,
eu tenho que, para cada R$ 1 de despesa que eu estou fazendo gasto, eu tenho que trazer 3 de receita. Então, quando eu faço esse tipo de investimento e prospecção, eu tenho que olhar para isso. Quanto de receita essa prospecção vai trazer para mim? Vai ser 1/3? Vai ser 1/4? Vai ser 1/5? Né? E eu falo que isso serve para tudo. Então, eu vou contratar um novo funcionário, um novo colaborador. Quanto que ele vai me trazer de receita? Então eu estou aqui está aumentando as vendas, tal. Então quanto que esse atendimento que eu estou trazendo ele para fazer o atendimento vai me gerar de receita? E a mesma coisa eu falo para quando, pegando um gancho, para quando eu falo do Prolabore, que está dentro da estrutura do preço de venda, que é o salário dos sócios, que é o salário do dono. Aí ele sempre pergunta assim: pô, João Carlos, mas eu nunca vou poder aumentar meu salário? Então eu falo, para você aumentar R$ 1 se for indústria, você me traz 5 de receita. Se você vai aumentar R$ 1 no comércio, me traga 4 de receita. Então, você quer aumentar seu salário em R$ 1.000, traga 4.000 de receita. Você quer aumentar o teu salário em R$ 1.000 na indústria, me traga 5.000 de receita. E aí você continua com essa competitividade da tua empresa perante o mercado. E é sempre isso, a prospecção é igualzinho. Quanto de receita essa prospecção vai me trazer? Com certeza, porque tem diversas formas de fazer prospecção. O que eu falo, o que eu aconselho é, não deixe de prospectar. Porque tem gente que também só vai prospectar na hora que está desesperado, né? Então, se começou tá com pressa, é porque começou tarde. Então, tem solução de prospecção para qualquer tipo de empresa. E alguma solução que não é nem a Prospect que vai oferecer. Que é você internamente, mas alguém tem que prospectar. Mas tem que prospectar de acordo com o que vai se encaixar na saúde financeira da sua empresa, porque senão não tem milagre, né? Não tem número mágico que faça a empresa prosperar, não é? Isso é verdade. Olha, João, foi muito bom conversar com você. Eu acho que eu teria assunto para muitas horas. Eu adorei conversar, acho que foi muito bom. Se tiver uma próxima oportunidade, eu espero conseguir trazer mais temas também sobre isso. Para encerrar, se você puder assim, dar uma dica até para os empreendedores, aqui na feira a gente está vendo assim, de todos os portes, né? Tem empresas muito grandes, empresas pequenas, startups. Qual é a dica para manter a saúde financeira de qualquer empresa, de qualquer porte e segmento? Eu sempre falo para o empresário que é importante que qualquer decisão que ele tome, ele sempre fundamente essas decisões em números, né? Não virar um achismo. Eu acho. Então, você caiu no achismo, né? E eu falo assim, nós do Sebrae estamos aqui ao seu lado, né? Porque muitas vezes o empreendedor, a empreendedora, ela se vê no olho do furacão. Né? Ela está lá numa crise instalada e ela não sabe para onde ela corre. Então, nós estamos ao lado do empreendedor, da empreendedora. Entre em contato com o Sebrae, né, o 0800 570 0800, venha conversar conosco. Né, nós estamos aqui realmente para dar a mão para o empreendedor e tirar eles dessa situação. Como? Orientando em relação à gestão da sua empresa. Né, que muitas vezes o cara é muito técnico, o empreendedor é muito técnico e ele deixa a gestão de lado. Nós estamos aqui para auxiliá-los. Muito bom. E consultar fontes confiáveis e experientes. Sempre. Porque não é incomum você consultar quem está mais próximo ou quem é mais fácil. Mas não necessariamente você vai obter as melhores respostas. Com certeza. Muito bom. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigada. Obrigado. Tchau.